Boa noite novamente. Eu gostaria de apresentar aqueles que não conhecem o pastor Eliezer Vargas. Ele é ministerial da União Sul-Brasileira, também ligado com a área de família. E gentilmente ele aceitou o convite de estar aqui falando para todos nós. Pastor, à vontade. Ok, muito obrigado. Boa noite. Prazer estar com vocês nessa noite aqui. Tivemos agora um momento especial de oração. Ali na sala, aguardando a entrada, tivemos nosso momento de oração também. Você que está assistindo pela internet, a igreja preparou também um momento muito especial com o pastor William. E a igreja precisa dedicar mais tempo na presença de Deus. A igreja precisa dedicar mais tempo com os joelhos dobrados, suplicando o batismo do Espírito Santo, suplicando a chuva serôdia, para que a gente possa estar preparado para a breve volta de Cristo Jesus. Eu convido você agora para abrir a Bíblia, e você que está em casa também, pode abrir a Bíblia com a gente, o Evangelho de Mateus, no capítulo 8, você viu pela internet, você viu no anúncio, e nós vamos falar um pouquinho sobre tempestades. Vivemos em dias desafiadores, não é verdade? O tema é sugestivo, tempestades. Mas vamos lá ao texto bíblico, capítulo 8 de Mateus, e os versos 23 até o verso 27. Acompanhe aí com a sua Bíblia, capítulo 8 de Mateus, versos 23 ao verso 27. Diz assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Verso 24: E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo, estamos morrendo. E verso 26, então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E o verso 27, último: E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus, ele havia passado o dia atendendo as pessoas. Ele havia passado o dia curando, ensinando. Essa era a vida de Jesus no seu dia a dia. Atender as pessoas nas suas necessidades. E ele passou o dia assim. Só que agora era o final do dia. E ele havia ficado o dia sem tomar uma água, sem se alimentar, estava cansado, com fome, e o dia foi cansativo. Imagina só, a multidão sempre ao lado de Jesus. Aonde ele ia, a multidão estava junto com ele. Ele não tinha sossego, estava sempre atendendo as pessoas. Mas agora, um dia cansativo como foi esse, do dia de Jesus, ele ainda enfrentava a crítica dos fariseus, a perseguição dos fariseus, mas ele termina o dia cumprindo com a parte do ministério que pertencia para ele. Final do dia, então, ele olha para os discípulos, depois de curar as pessoas, atender as pessoas nas necessidades de cada uma delas, e ele olha para os discípulos e dá uma ordem e diz assim: peguem o barco e vamos atravessar o lago e vamos para o outro lado do lago. Preste atenção nesse detalhe. Quando Jesus fala, ele cumpre. Preste atenção nisso. Guarde essa frase aqui. Vamos para o outro lado. Quando Jesus fala, ele cumpre. O mar da Galileia era muito conhecido pelos discípulos. E o mar da Galileia também era famoso pelas suas tempestades. Esse mar da Galileia era um lago de águas doces, 21 quilômetros de comprimento, 14 quilômetros de largura, com várias montanhas ao redor. E a maior montanha próximo do lago, ao lado do lago, era o Monte Hermon, com quase 3.000 metros de altura. Este monte, ele é coberto de neve o ano inteiro.
E deste monte sopravam ventos gelados em direção ao mar da Galileia, e este vento gelado entrava em choque com o ar quente, porque o mar da Galileia fica a 220 metros abaixo do nível do mar, e ao se chocar esses ventos gelados com a temperatura mais quente lá embaixo, provocava constantes tempestades. E apesar do cenário ser de tempestades, apesar do cenário ser de risco, Jesus dá uma ordem: vamos para o outro lado. O mestre, ele está cansado, é a parte humana dele. Ele precisava descansar, ele precisava parar, ele precisava se alimentar. E eles então sobem no barco, entram no barco e começam a atravessar o lago. E a Bíblia diz de que, numa determinada altura, enquanto eles estão atravessando o lago, mais uma tempestade sobrevém sobre eles e ataca e assola o barco onde eles estão atravessando o lago. Agora, vamos parar um pouquinho da história e preste atenção em algumas frases que eu vou dizer para você nessa noite. Primeira delas, nós precisamos entender uma coisa: as tempestades da vida não anulam a bondade de Deus. Segunda, só conseguimos ver a majestade dos montes quando estamos nos vales. Terceira frase que eu quero deixar com você nessa noite: é das profundezas das nossas angústias que nos erguemos para as maiores conquistas da vida. Amém? O mestre, ele dorme, ele não percebe a tempestade, o barco está enchendo de água, e os discípulos, eles estão apavorados porque as ondas são gigantes, e cada onda que sobrevém joga muita água para dentro do barco. Os discípulos, eles tinham passado o dia inteiro junto do mestre. Eles estavam agora dentro do barco, passando pela tempestade, porque a pedido do mestre, passando por uma tempestade a pedido de Jesus. Eles amavam Jesus, estavam fazendo a vontade de Jesus, tinham deixado tudo de lado para seguir a Jesus e passando agora por uma tempestade. Mesmo fazendo a vontade de Deus, eles não foram e nem ficaram isentos de uma tempestade. Preste atenção num detalhe: as tempestades da vida, elas são inesperadas. De um dia para o outro, você faz um exame médico e descobre que está com um câncer. De um dia para o outro, um pai de família sai de casa, mas ele não volta mais, porque é tolhido por um trágico acidente. De um dia para o outro, uma família se desmancha, se desfaz por um divórcio. E cada um vai para um lado. As tempestades, os problemas da vida, elas não enviam um WhatsApp para você, dizendo o dia e a hora que vão chegar. Elas não mandam uma mensagem pelo Instagram, nem um e-mail. Elas não avisam, elas chegam de surpresa na vida da gente e deixam as pessoas abaladas, transtornadas, confusas. E as pessoas se perguntam: por que, Senhor? Por que eu? Por que eu? Por que o meu negócio, Senhor? Por que a minha família? Tanta gente ruim para sofrer isto, por que eu? Alguns anos atrás, meu pai me ligou e disse: filho, o seu tio faleceu. Esposo da irmã mais velha do meu pai. Pensa num homem bom. Geralmente acontece isso, né? Depois que morre, a pessoa era boa demais, né? Mas pensa num homem bom. Nunca vi ele nervoso, nunca vi ele irritado com a família. Cristão. Eu morava em Maringá nessa época. Pouco tempo depois, eu fui até Taquara, Rio Grande do Sul, onde minha tia mora ainda hoje lá. Eu fui visitá-la. Quando eu cheguei na casa dela, conversei um pouquinho com ela e ela fez a seguinte pergunta para mim, disse assim: Eliezer, por que o meu marido?
Era a única pessoa que eu tinha para morar comigo aqui. Era nós dois. Por que o meu marido? Por que eu vou ficar sozinha agora? E aí ela disse o que eu citei há pouco. Tanta gente ruim para morrer primeiro. Essa foi a palavra dela. Tanta gente ruim por aí que precisa morrer primeiro. Tanta gente fazendo maldade, praticando maldade. Tanta gente destruindo vidas. Por que meu marido? Por que não estes? Eu confesso para vocês que por alguns segundos eu fiquei sem resposta. Mas Deus me deu na mente, na hora, uma resposta. E eu olhei para ela e disse: tia, é muito simples. Simples da gente explicar, difícil de entender. Mas sabe por quê? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Essas pessoas que a senhora olha e aos seus olhos já podem ir, elas só têm esse mundo. E tudo que elas têm nessa vida é esse mundo aqui. São esses poucos anos aqui. É só o que eles têm. Agora a gente precisa entender uma coisa. Quando Deus permite que um filho ou uma filha dele descanse, Ele está dizendo assim: é até daqui a pouco. É só um pouco mais. E eu vou devolvê-lo na manhã da ressurreição e vocês vão ter a eternidade para desfrutar juntos. Enquanto que estes têm apenas 50, 40, 50 anos e é só. Mas o que eu tenho para você, e Deus nessa hora, tia, e eu disse para ela assim, está olhando para a senhora e dizendo assim: espera um pouquinho, porque a senhora vai ter a eternidade ao lado dele. Amém? Os discípulos, eles se esforçavam para contornar a situação e eles não conseguiam, eles não podiam fazer nada. Eles estavam acostumados com o mar da Galileia, eles conheciam cada palmo daquele lugar, era o lugar de pesca deles, era o lugar de trabalho deles, eles já tinham passado por outras tempestades antes ali, mas agora, igual esta, eles nunca tinham passado ainda. Eles não sabiam mais o que fazer. Eles sabem que o mar é um lugar de tragédias, mas agora o desespero bate ao coração deles. E sabe por que o desespero bate? Porque nós não vemos Jesus. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Não é pelo fato que você não o vê que Ele não te enxerga. Nem sempre o milagre que desejamos é o milagre que Deus tem para você. Você quer ver uma coisa? Lembra de Marta e de Maria? Jesus chega para visitá-los depois que Marta já tinha sido sepultado. E quando ele chega à frente de Marta e Maria, elas olham para Jesus e dizem assim para ele: mestre, tu estás atrasado para curar Lázaro. E Jesus olha para elas e diz assim: eu não vim para curar, eu vim para ressuscitar. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. O que Deus tem para mim e para você é muito maior do que aquilo que você imagina ou espera. Sabe por que nós passamos por lutas, por problemas e por desafios? Sabe por que nós sofremos? Este é o século da ansiedade, é a geração que mais sofre de pânico, de depressão. Esta é a geração que mais toma remédios. Mas eu quero te lembrar uma coisa: as crises, as tempestades são as oportunidades de Deus na tua vida. Ele quer aperfeiçoar o teu caráter, Ele quer moldar o nosso caráter segundo o caráter dEle, é tornar o nosso caráter mais parecido com o caráter dEle. E por mais que você erre feio, por mais que você peque, por mais que você desista, Deus não vai desistir de você. Deus morreu na cruz para salvar você. Por mais que você erre, por mais que você tente desistir, Ele vai te levantar, Ele vai te erguer de onde você estiver. É só você permitir isso. Não importa o tamanho das ondas que estão vindo sobre você. Não importa o tamanho do problema ou da provação que você está passando neste momento, Deus vai estar lá, junto com você. Agora preste atenção no detalhe.
Eles entraram no barco por ordem expressa de Jesus. E mesmo assim enfrentaram a tempestade. Eles estavam no centro da vontade de Deus e ainda enfrentavam ventos contrários. Eles estavam fazendo o que Jesus mandou. Eles estavam indo para onde Jesus mandou, mas estavam enfrentando problema sério e sério risco de perder a vida. Agora, você quer ver uma coisa? Jonas enfrentou uma tempestade porque fugia de Jesus. E eles enfrentam uma tempestade porque estão fazendo a vontade de Jesus. Você tem enfrentado problemas na tua empresa por não aceitar um esquema de corrupção? Você tem sido rejeitado por amigos e colegas de trabalho por ter decidido permanecer fiel a Deus? O que você está passando nesse momento? O que você está sentindo nesse momento? Qual é a luta que você tem enfrentado nessa hora? Ser cristão não é viver numa redoma de vida, de vidro, numa estufa espiritual. Não é isso. Jesus foi numa festa de casamento e mesmo ele estando lá, faltou o suco de uva. O problema aqui era que Jesus estava dormindo. E os discípulos, pelo fato do mestre estar dormindo, imaginaram que iam morrer. O seu silêncio era que preocupava esses homens. Um detalhe interessante: Jesus passou o dia ensinando as pessoas sobre a vida eterna, mas agora eles estavam passando por uma lição prática. O mestre sabia daquela tempestade, estava no currículo dele para aquele dia, para aquela noite. A maior angústia dos discípulos não era a tormenta, mas o fato de Jesus continuar dormindo, e na hora da maior dificuldade, no momento mais escuro das nossas angústias, muitas vezes nós temos a sensação de que o mestre está dormindo também. Nós temos a sensação de que o mestre esqueceu da gente, nos deixou para trás, está indiferente com a minha vida, com a tua vida. Mas olha o que o salmista diz: é certo que o guarda de Israel não dorme. Sabe o que eles estavam sentindo naquela noite? Medo. Medo. É isso que você está sentindo nesse momento? Medo, insegurança. E é por isso que eles vão até Jesus, onde Jesus está dormindo no barco, e eles estão angustiados, eles gritam desesperadamente: mestre, não te importa que a gente vá morrer? Mestre, nós vamos morrer, nós vamos perecer. A causa do desespero desses homens era algo chamado falta de fé. O maior perigo que eles enfrentavam naquele momento não era a fúria do vento, mas era a incredulidade que estava dentro deles. Agora, olha que interessante, mesmo dormindo, Jesus sabia das necessidades e da tempestade. Quando as coisas fogem do nosso controle, elas estão sob o controle total de Deus. Para Deus não há causa perdida. Ele é o Deus dos impossíveis. Aquilo que é impossível para você é possível para Ele. Para vencer os nossos medos, nossas angústias, precisamos de comunhão com Ele. Momentos de oração com Ele. E quanto mais intimidade com Deus, quanto mais dedicamos tempo para orar, quanto mais lemos a palavra de Deus, mais segurança nós vamos ter para vencer as nossas lutas e os nossos desafios. O salmista, um dia extremamente angustiado, Davi, ele suplicou para Deus assim: Senhor, não me lances fora da tua presença. Você deseja ir para o céu? Está todo sábado na igreja, mas sem comunhão e sem intimidade com Deus, não vai chegar lá. Você é ancião da igreja há 20, 30 anos, mas sem experiência e sem comunhão com Deus. Lamento dizer, você é apenas um gerente de igreja, mas não um ancião.
É por isso que Jesus disse para os discípulos: entra no barco. Sabe por quê? Porque você precisa passar por algumas coisas, você precisa ser moldado, você precisa entender o que os discípulos não tinham entendido. Você não precisa ter medo, porque nada, nem ninguém vai impedir você chegar do outro lado. E sabe qual é o outro lado? A eternidade, a Nova Jerusalém. Sabe por que Jesus dormia no meio da tempestade? Porque ele sabia quem estava no controle. Ele sabia quem estava no controle. Porque, na verdade, nós não temos certeza de quem está no controle. Nós temos medo porque a gente não tem certeza de quem está no controle. Observe algumas coisas que a Bíblia apresenta para a gente. Deus controlou o Mar Vermelho para que o povo passasse e ninguém morresse. Deus controlou o fogo para que Sadraque, Mesaque e Abdenego não se queimassem. Deus controlou os leões para que não fizessem mal a Daniel. Deus está no controle de tudo, da tua vida, nesse exato momento. E quando os discípulos suplicam, o mestre se levanta e o mar se aquieta, e no mesmo instante tudo se acalma. Tudo se acalma. O Senhor não promete uma travessia tranquila da tua vida. O Senhor não promete para você um mar tranquilo o tempo inteiro. Mas Ele garante que você vai chegar do outro lado. Quando o medo assaltar você, quando a insegurança assaltar a tua vida, os teus pensamentos, e o que mais atrapalha a vida do ser humano são os pensamentos. Pensamentos disfuncionais. Quanta bobagem a gente pensa, mas nunca vão acontecer. Quando alguém olhar para você e disser assim: a situação está perdida, ou quando você mesmo pensar: está tudo perdido, não tem mais jeito. Lembre-se de uma coisa: você tem um Deus dos impossíveis na tua vida. E aquilo que está sendo impossível para você, nesse exato momento, é possível para Deus. Sabe por quê? Porque eu e você temos um Deus que Ele caminha sobre as águas. Ele faz o mar se aquietar. Ele põe termo à guerra. Ele salva o perdido. Cura o enfermo, levanta o caído e faz novas todas as coisas. O mestre dormiu por duas razões. Primeira, ele descansava e confiava no Pai. Segunda razão, porque o mestre dormiu. Ele sabia que as tempestades são pedagógicas na vida dos seus discípulos. Deixa eu te falar uma coisa nesse momento. O Pai cuida de você enquanto você dorme. Isso é paz no vale. Você quer chegar do outro lado? Não há o que temer diante das adversidades que sacodem o nosso barco. Jesus fez uma promessa para mim e para você. E sabe qual foi a promessa que Ele fez? Eu vou estar com você todos os dias da sua vida e até a consumação dos séculos. Não é porque você está passando nesse momento por uma dificuldade que Ele não está vendo. Não é porque você está passando por uma luta nesse momento que Ele não está do seu lado. Apenas confie. Confie. E não deixe que o medo nos faça esquecer de que Ele é Ele quem acalma as tempestades, seja qual ela for. Um dia Davi, ele fez a seguinte oração: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O Senhor, Ele não promete para você uma vida sem problemas. Ele não promete para você um mar sem tempestades.
Mas Ele te promete uma coisa: você vai chegar do outro lado. E o outro lado é a eternidade. Eu não sei você, mas quando eu leio a Bíblia, quando eu leio a palavra de Deus, eu sinto que estou cercado por um Deus grande, extraordinário, que me sustenta todos os dias. Não há o que temer. Deus te abençoe nessa noite. Deus te guarde. E que apesar daquilo que você esteja passando nesse exato momento, clame pelo Mestre da vida, porque Ele vai te conduzir para você chegar do outro lado, e Ele vai te conduzir até lá. Deus te abençoe. Amém. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou, amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor. Em minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou, amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor. Em minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão.
Obrigado, Pai, porque Tu tens nos sustentado com Teu braço forte. Obrigado, Pai, porque apesar de nossos medos, angústias e incertezas, não temos o que temer, porque Tu és o Deus dos nossos impossíveis. Obrigado, Pai, por ouvir a Tua voz nesta noite mais uma vez. Pai, minha súplica neste momento é que conceda a cada um de nós, aqueles que estão na internet nesse momento também, uma noite de um sono gostoso, tranquilo e reparador sob os Teus cuidados. E amanhã possamos despertar para um novo dia na Tua presença. Pai, ajuda-nos a chegar do outro lado, que é a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.